Encontro-me aqui nos Clérigos, justamente num dia tão especial, porque tenho comigo o padre Monsenhor Jorge Pereira Soares, que celebrou os seus 100 anos de vida. E, portanto, neste dia em que nos juntamos para celebrar, para homenagear, é também a oportunidade de podermos ter esta conversa e podemos recolher aqui algum testemunho do Sr. Monsenhor Jorge para, naturalmente, também ficar como legado, como arquivo para a Irmandade dos Clérigos. Monsenhor Jorge, antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela Não contava com isto, não. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, e muito obrigado pelo seu testemunho. Muito obrigado. Pronto. Monsenhor Jorge, neste ano santo, celebra-se com alegria o centenário da sua vida. Portanto, um ano santo, um ano jubilar e o seu centenário, que é uma coisa... E mais ainda, eu nasci no ano santo. Exatamente. 1925. Exatamente. Portanto, Este ano também é o ano santo. Um ano santo. Foi o primeiro responsável pelo secretariado diocesano da catequese. Sim, da educação cristã. Exatamente. E foi pároco do Santíssimo Sacramento na cidade do Porto. Sim. De que nós, e eu, enquanto seminarista, me lembro perfeitamente. Ora bem, Monsenhor Jorge, Arada, Ovar, é a terra natal do Sr. Monsenhor Jorge. Foi seminarista em Vila Nova de Gaia, no Seminário de Trancoso. Foi presbítero em Oliveira das Meias e pároco em Espinho. Sim. Diga-me uma coisa, Monsenhor Jorge, como é que foi sair da aldeia onde vivia e percorrer este caminho longe de casa? Como é que foi isto? Foi por graça de Deus. De facto, a minha vocação foi detectada pela minha madrinha de batismo, era professora em Arada, e ela viu os sinais da vocação, eu não vi. E um dia ela disse à minha mãe: olha, o teu filho parece ter inclinação para o sacerdócio. E a minha mãe disse-me, era um sábado, estava no primeiro andar da casa, eu andava a limpar o pavilhão e a mãe disse-me, olha, a tua madrinha disse-me se tu não querias ir para o seminário. E eu parei e naquela noite não dormia e então, a certa altura, depois de umas horas, a certa altura veio-me este pensamento: eu quero o que Deus quiser de mim. E assim foi. E adormeci. Outro dia, que era domingo, a minha madrinha perguntou-me: a tua mãe disse-te alguma coisa? Disse, se quererias ir para o seminário. E eu disse-lhe: olha, eu quero o que Deus quiser de mim. Eu tinha 14 anos nessa altura. Sim. E preparei-me, minha madrinha era professora, preparou-me para o exame de admissão ao seminário. Foi no seminário de Vilar que me fizeram esse exame e entrei em 1939. 39 foi o ano em que arrebentou a Segunda Guerra Mundial. E eu recordo muito bem, morreu o Papa Pio XI e sucedeu-lhe o Papa Pio XII. Foi o Papa do meu tempo de seminário e muito admirei aquele Papa e o Padre Lombardi, que falava do mundo melhor. Pois. Foi no tempo dele. O Dom António Ferreira Gomes convidou, como Bispo de Bourg, convidou a vir falar ao clero e ele falou no seminário da Sé, no salão, falou-nos na biblioteca. Foi muito bom. E nessa altura o Padre Vieira Pinto e outros
foram também convidados a fazer O padre Vieira Pinto, o futuro bispo, futuro Dom bispo, Manuel Vieira Pinto. Exatamente, Dom Manuel Vieira Pinto, que também fez esse curso em Roma. Eu fiz esse curso do Mundo Melhor em Valência, em Espanha, com mais padres daqui, mandados por Dom António. E quando regressei, eu estava em Espinho, quando regressei, o Dom António perguntou-me se eu não queria a tomar conta do secretariado diocesano da educação cristã. Pronto, isto foi mais ou menos pelo ano 1955. 54, 55. Pronto, com 30 anos. Sim, eu tinha à volta quase de 30 anos, mas 30 não anos, tinha 30 sim. ainda. Portanto, veio para a cidade do Porto, nessa altura, aceitou? Sim, aceitei e fui para o seminário de Gaia, Trancoso. Tive como reitor o cônego Manuel de Sousa, e aí passei o primeiro ano. Como já tinha 14 anos, eu fiz 15 anos no primeiro ano, Sim. mandaram para o seminário de Vilar. E lá fui para o seminário de Vilar, fiz o segundo ano em Vilar e até ao sexto ano. Sexto ano tive como professor de filosofia o Dom António Ferreira Gomes, que nos ensinou uma coisa muito importante que eu não sabia. A única coisa sagrada que existe no mundo é a pessoa humana. Fiquei a saber uma coisa que eu não tinha entendido ainda. Não tinha essa percepção. Foi muito bem. Depois daí o Dom António entregou-nos os papéis todos que diziam respeito para nos levar para o seminário da Sé. E eu lá levei para o seminário da Sé, onde encontrei o cônego Ferreira Pinto, o célebre cônego Ferreira Pinto, que foi reitor do seminário do Porto muitos anos, e nos acolheu muito bem. E estive com ele durante uns anos. Ele morreu no tempo em que eu estava lá no seminário da Sé. A cidade do Porto naquela altura... Então, 1955, agora vamos parar aqui. 55, com 30 anos, o Monsenhor Jorge Pereira Soares... Nessa altura era o Padre Jorge. Exatamente, na altura era Padre Jorge, o senhor vem para o Porto para assumir o cargo do secretariado diocesano da catequese. A educação cristã era melhor. O Dom António gostava mais de educação cristã. Que na altura... abrangia mais que a catequese. Sim, mas que na altura era a primeira vez que alguém assumiu o secretariado. O Dom António criou o secretariado de educação cristã da catequese em 1955. Sim. E foi nessa altura que eu comecei a trabalhar aqui no Porto. Que foi o primeiro responsável por essa área. Primeiro responsável desse serviço. O Dom António fez-me um grande exame, numa reunião com padres, com o vigário-geral e vários padres da diocese. E passou. E passei, mas foram muita coisa. O que eu lhe disse em especial foi uma experiência que fiz na cidade de Espinho, na altura era Vila de Espinho, de ir às escolas do ensino primário. Falei com os professores e eles não puseram de lado a ideia. Um padre da nossa diocese disse-me: não te metas nisso porque os professores são de bico amarelo, comunistas e tal. Mas eu disse: eu não vou lá por causa dos professores, vou lá por causa das crianças. E, portanto, fui. E fui muito bem recebido, bem acolhido. Correu bem, foi uma novidade. Correu muito bem. E foi essa experiência que eu dei ao Dom António nessa dita reunião. E o Dom António, depois de me fazer essas perguntas todas, mandou-me ir ao curso do Padre Lombardi, do Mundo Melhor. Muito bem. Sr. Padre Jorge, então, estamos em 55, o senhor é o Padre Jorge. Então, o que é que nos pode dizer, nesta altura, quando vem para o Porto, estaciona cá, não é? Depois o senhor teve que ir viver para algum lado, não é? Onde é que ficou a viver?
Eu tive uma dificuldade, de facto. O Sr. Bispo não me disse onde eu devia ficar, mas vim para o Porto e ouvi falar nos clérigos. Nessa altura vivia aqui como reitor o padre, Carlos Pinto, que era de Esmoriz. Ele era o reitor e cedeu-me um quarto na parte de cima, onde vivia também já o padre, o doutor, era o cônego? Foi meu professor de História, Xavier Coutinho. Xavier Coutinho. Muito bem. E havia mais quartos vazios. E havia uma sala de visitas onde eu fazia as primeiras reuniões do secretariado da catequese. Do ensino. E vivi nesse quarto durante uns 3, 4 anos. Essa casa era uma casa um bocado inóspita, mas não havia outra coisa, não me disseram para onde eu havia de ir, eu vim para os clérigos e vivi aqui outros padres mais que... Então, e o que é que, já agora, teremos aqui outras coisas para falar, mas... Então, se eu veio para cá, era uma casa pouco acolhedora, não era? Fria. Sim, o padre Carlos Pinto Rodrigues, que era o reitor, nessa altura, ele era homem de poucas palavras. Eu até lhe pedi para ser irmão da Irmandade, mas ele não deixou. Achava que eu era muito novo e portanto, que ainda não devia pertencer... Não devia pertencer ainda aos clérigos. Está a ver, nós é que somos seus amigos, nós agora aceitamos. Mas celebrava a missa aqui e no Carmo, eu celebrava a missa e ajudava aquilo que fosse preciso. Olha, mas vamos lá, vamos aqui atrás. Então, na altura o edifício era um edifício com poucas condições. Mas os quartos que havia... Era a enfermaria dos clérigos. Dizia lá em latim, non te pigia de visitar enfermos, não tenhas receio de visitar os doentes. Não tenhas pejo de visitar os doentes. E realmente havia essas salas lá em cima, onde os padres doentes, já não era do meu tempo. No meu tempo estava tudo vazio, apenas estava o Xavier Coutinho. Depois, mais tarde, veio o padre Zacarias Oliveira, também. Depois, também um padre que trabalhava na Rádio Renascença, e mais ninguém. Íamos comer fora. Pois. Arranjámos por fora. Aqui era mesmo só para era só dormir. Para trabalhar e dormir. Sim. O quarto era um quarto espaçoso, onde eu podia realmente trabalhar, e trabalhei ali muito na catequese, no quarto dos clérigos. Olha, diga uma coisa, e já nessa altura, pronto, as condições seriam certamente diferentes, um edifício frio, inóspito. Na altura já havia preocupações com a manutenção do edifício, pronto, já com a conservação, havia... Não havia nada, não ouvi falar nunca em obras, em coisa nenhuma, nem melhorias, nem coisa nenhuma. O padre Carlos Pinto Rodrigues tinha o seu quarto, vivia aqui também uma sobrinha dele, que era professora, também com ele, e mais ninguém. O resto vinham cá dormir, mas tinham chaves da casa, mas não faziam vida aqui em casa, não tinham refeições, nem coisa nenhuma, nada disso, não. Muito bem, durante esse tempo que esteve cá, desses 3, 4 anos que morou aqui nos Clérigos, houve alguma situação, algum momento que o marcou de forma especial? Que memórias é que guarda desse tempo? A igreja era frequentada todos os dias, tinha missa diária. O padre Pinto Rodrigues celebrava, e eu celebrei algumas vezes aqui, mais vezes talvez no Carmo, na igreja do Carmo,
era quase pedir a licença para celebrar missa, mas não facilitava muito e também não desejava muitas missas, não. Era o Padre Pinto Rodrigues, o reitor, ele é que celebrava habitualmente. O senhor nunca celebrou cá, nos clérigos? Celebrei cá, várias vezes. Nessa altura? Sim. E depois dessa altura também? E o sacrário é onde está agora, no altar lateral. A Capela Mor a gente não ia, praticamente não se entrava na Capela Mor. Era o corpo da igreja. Mas o altar, portanto, celebrava-se ao fundo? Era ao fundo que se celebrava ou era no altar? Era no altar lateral. Onde está o sacrário, era nesse altar que celebrávamos a missa. Muito bem. E depois, quando portanto, vem cá, etc., começa a ter também contacto com isto, com esta realidade, como é que recorda o ambiente, o que é que recorda sobre o ambiente em torno da Torre e a Igreja dos Clérigos há várias décadas? Era um local muito procurado na altura, não era? O que é que se lembra e como é que viu e via isso? Nessa altura não havia movimento na Torre dos Clérigos, não havia assim muita procura. Eu próprio cheguei a ir à Torre, mas não havia muito interesse pela Torre dos Clérigos. Caiu a esfera que está lá em cima, caiu aqui, não houve nenhum acidente, felizmente, mas se dei conta que aquela esfera que está lá em cima na torre caiu. Houve até quem quisesse escalar a torre e houve várias experiências houve uma altura que escalaram a torre, que até fizeram uma publicidade sobre o chá na torre, não foi? Houve uma altura que fizeram isso, que até o Jornal Notícias deu muito destaque. Sim, foi noticiado. Foi noticiado. Mas não era muito referida à Torre dos Clérigos, embora houvesse escritores que apontasse a torre como o dedo de Deus, o dedo a apontar Deus. Mas, portanto, e dessa altura alguma curiosidade que se lembre, alguma história engraçada? O Padre Pinto Rodrigues fazia umas procissões no andor de Nossa Senhora de Fátima, ali aqui assim à volta da igreja, à volta da torre, mas eram umas coisas minúsculas, ele fazia quase a título pessoal, mas o povo aderia e havia sermões, pregavam-se aqui sermões. Eu recordo-me de Dom Manuel Martins, bispo, ainda não bispo, ainda pároco de sua defeita, vinha cá muitas vezes pregar a esta igreja, a meia dúzia de pessoas que estavam aqui assim, pregar à tarde. Não era um espaço muito procurado? Não. Era um espaço muito sombrio, muito pouco valorizado. Muito bem. Nessa altura, quando vem para cá viver, o que é que nos pode dizer sobre a estrutura social da cidade nesta época? Como é que era? A cidade estava a desenvolver-se mais e mais. Em comparação que é hoje, a cidade estava um bocadinho adormecida, mas atuante. Vir ao Porto era para quem estava na aldeia, era um prémio. Eu vim cá ao Porto aos 9 anos, à exposição do mundo português, da exposição no Palácio de Cristal. Com 9 anos vim cá ao Porto, a primeira vez, e vi e admiro-me de coisas que eu vi nessa altura. Por acaso aconteceu que o Salazar veio nesse mesmo dia também visitar a exposição e nós tivemos de parar, deixar que ele passasse
para ver a exposição e nós ficávamos parados até que tivéssemos ocasião de seguir e ver também a exposição. Tinham pretos, vieram muitos de Angola e de muitos lados para o Palácio de Cristal. Havia várias coisas interessantes que me recorda, por exemplo, uma estação de vai-vem sobre as pessoas, de um canto ao outro. Tipo um teleférico, não era? Isso foi no ano de 1934. Eu tinha 9 anos. Então, era uma coisa altamente moderna. Era uma coisa altamente moderna. Era histórico. Aquilo era histórico porque trouxeram muitos casais africanos para a exposição. E nós pudemos ver os hábitos deles, as maneiras de viver deles. A cultura. Foi realmente para mim uma inovação, uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Não. Muito bem, e então isto depois, com 30 anos, quando começa a lidar com isso, pronto, a estrutura social, como digo, a Câmara, os comerciantes, socialmente, era uma cidade... Naquela altura tinha tudo, tinha, por exemplo, a Operação do Corpo de Deus, Sim. Um congresso do Apostolado de Oração que foi aqui, o Congresso da Catequese que foi em 1950, ainda era Bispo Dom Agostinho de Jesus e Sousa, e nesse Congresso de Catequese o Dom Domingos Pinho Brandão foi o secretário do Congresso, vieram os bispos de quase todo o país aqui, houve sessões interessantes, entre as quais as intervenções do Monsenhor Amílcar Amaral, que foi o escritor dos primeiros catecismos, no tempo ainda do Cardeal de Cerejeira. Ele era pároco em Aveiro, Santa Águeda, Cidade de Águeda. Ele era pároco lá. Fez intervenções muito curiosas que resultaram no aparecimento do Catecismo Nacional. Eu ainda não tinha nada com essa coisa, era aluno de seminário ainda, no último ano, e quando estava em Espinho, em 1953, 54, apareceu o primeiro catecismo do Amílcar Amaral. Muito bem. E eu então fui chamado também para a catequese e até fiquei muito feliz por o catecismo aparecer, o primeiro catecismo. Okay. Monsenhor Jorge, qual era a influência da Igreja Católica na configuração das normas e dos valores da sociedade portuense na época? Isto é, qual era o peso da Igreja? E como é que se manifestava essa presença no cotidiano? Falou-me há bocadinho da procissão do Corpo de Deus. Sim, a procissão do Corpo de Deus fazia-se nessa altura, quase com o mesmo trajeto, a Igreja da Trindade até à Sé. Foi muito bem e era bem aceite. Eu recordo-me que na Câmara Municipal puseram as Civitas Virginis, aquilo que é o emblema da cidade do Porto. Sim, a imagem. Com a imagem de Nossa Senhora no meio das ameias e tal. Cidade da Virgem. E nessa altura o povo aceitava muito bem. Sim. O povo aceitava muito bem. Podia haver um ou outro dissidente, mas nunca houve uma falta de respeito. Correu tudo muito bem. E nessa altura a Igreja, o Bispo,
Portanto, Sim. toda a igreja, qual era o peso, qual era, portanto, no fundo, este envolvimento, qual era a sua capacidade de mobilização? Era boa. Pois não havia assim nada, nenhum movimento contra a igreja nessa altura, não havia. Eu só mais tarde é que dei conta do tempo de chamado fascismo do que Salazar, porque antes não tínhamos a ideia de que Salazar fosse aquilo que foi. Não sabíamos abranger as coisas, não. Só nunca imaginou que chegasse a este Sim, ponto? não. Mas de facto, os seminários, nós íamos a passeio nos seminários, cá fora, com um fato eclesiástico e um chapéu na cabeça, miúdos, chapéu na cabeça, em fila, passeávamos na cidade e era nessa altura que o rapazio do Porto me chamava Padre Padreco, atestão malacueco. Padre Padreco, atestão malacueco. E foram esses meninos que nós levámos para Sete, para uma colónia de férias. E nós, isto é, foram o jornal A Ordem e fomos os seminaristas da Sé, foram convidados a assistir a esses meninos em Sete, na colónia de férias, ainda no tempo do Padre Américo. No Gaiato. Do Gaiato, Padre Américo do Gaiato, é verdade. Muito bem. Quais eram, há 70 anos, portanto, estamos naquele tempo da catequese, em que o senhor veio para cá, para o Porto, em que naturalmente se integrou nesta sociedade portuense, quais eram as principais dificuldades enfrentadas pelos sacerdotes e pela Igreja da cidade do Porto há 70 anos? Quais eram as grandes dificuldades? Eu não me dei conta de que os sacerdotes fossem maltratados. Não. Foram sempre bem tratados, a meu ver. Mas dificuldades a nível de económico, social, de catequese, de pastoral? Não notei dificuldades. Eu trabalhei muito bem à vontade na catequese. Foi um tempo maravilhoso de montar um secretariado e montar em toda a diocese, em cada vigária, secretários regionais da catequese que tratavam das suas vigararias e que tínhamos reuniões várias vezes ao ano para nos prepararmos e tínhamos cursos de formação catequética na Casa São Paulo, em Cortegaça. Eu passei por lá também. Para padres, para religiosas e religiosos. E para leigos. Para catequistas seculares. Foi um tempo magnífico. Não encontrei dificuldades. Muito bem. Monsenhor Jorge, nessa altura, de que modo o edifício dos clérigos era percepcionado no imaginário coletivo dos habitantes do Porto? Isto é, nós hoje falamos dos clérigos, o ex-libris da cidade. Sim. Houve uma altura que era o relógio da cidade, outras alturas era o farol para os barcos. Portanto, o que é que representava para os portuenses a Torre dos Clérigos? Qual é a sua ideia dessa altura? Dizia-se que era como que o dedo de apontar o céu, Deus, os clérigos. Era com muito respeito que se falava da Torre dos Clérigos e do autor. Nazone. Muitos escritores e muitas fotografias rolavam pela cidade. Não tenho assim uma ideia de que fosse menos bem acolhida a Igreja dos Clérigos, sobretudo da Torre. Uhum. A Torre era mais importante ainda do que a própria Igreja naquela altura.
mas nada de especial. Sim. Assim, nada que, sei lá, um congresso sobre os clérigos, nunca ouvi falar em tal coisa. Obras nos clérigos, não me recordo. Só foi quando caiu a esfera que está lá em cima. Nessa altura que são. E houve, durante alguns anos, aqueles que quiseram escalar a Torre dos Clérigos. Isso era uma grande notícia. E muita gente vinha ver exatamente esse... Vinha ver a aventura. Essa era uma aventura dessas. Muito bem. Senhor Padre Jorge, ou o Sr. Jorge, que assim é mais fácil, Sr. Padre. Ora, fizemos esse percurso, o senhor, entretanto, deixou o secretariado da catequese, foi depois para o Santíssimo Sacramento, Sim. estava na cidade do Porto, convivia com frequência com isso, certamente conheceu bem o Padre Valdemar, que estava aqui nos Clérigos, Padre Valdemar, etc. Já foi depois de mim. Depois, exatamente. Pronto, mas o senhor já estava no Santíssimo, etc. Entretanto, há 10 anos atrás, mais ou menos, se calhar mais algum tempo, dá-se aqui uma remodelação profunda na estrutura. Como é que o Padre Jorge, que conhecia os clérigos por dentro, numa altura, num contexto e até num momento próprio da sua vida, como é que depois viveu esta grande obra de restauro e de renovação do edifício? Eu fui consultado pelo atual Cardeal Américo sobre o destino desta igreja e falava-se muito no Laus Perene, e ele perguntou-me qual era a minha ideia e tal, dessa coisa toda. Eu disse, olha, será muito bem se a Igreja dos Clérigos estiver aberta como a Igreja do Laus Perene, na cidade do Porto, porque não havia nenhuma igreja que tivesse adoração. Sagrado Laus Perene. E ele aceitou o meu parecer, mas disse-me que não era isso que ele estava a pensar. Ele desde então me disse, não estou a pensar isto, estou a pensar mais coisas, quer dizer, e ele pensou de uma maneira universal e ele sonhou isto. É uma coisa espantosa, que eu nunca tinha percebido que isto poderia vir a ser o que é. Eu não dava conta. Isto podia ser o que é. E está muito bem. Está muito bem. O Santíssimo está lá, está no Sacrário, está muito bem. A igreja continua o culto, com uma missa em inglês, não é? Sim. E tudo mais. Está muito bem, muito bem. Eu dou graças a Deus por as obras que se fizeram aqui e por esta redescoberta da Igreja dos Clérigos, uma redescoberta. Oferecer os clérigos numa outra vertente capaz de acolher toda a gente. Toda a gente, todos. Todos. É verdade. Quer dizer que isto já não é novidade do Papa, isto antes. É verdade. Maravilha. Muito bem. Então, e o Padre Jorge, olhando para esta experiência atual, para este fluir de gente de vários estilos, de culturas, o que é que pensa desta modernização dos clérigos e o que é que pensa do aumento do turismo na cidade do Porto? Eu penso que esta confraria, esta irmandade, saiu para fora, saiu da casca e hoje é uma entidade viva e referida e procurada, vivida. E todos aqueles que estão aqui a trabalhar nos clérigos são elementos muito atentos a esta realidade que faz com que a Igreja no Porto
tenha uma estação especial. Isto é uma estação especial da Igreja, que está realmente muito bem orientada, muito bem concretizada e muito bem resguardada. Fico muito feliz com isso. Para mim, os clérigos hoje rejuvenesceram, recriaram-se. E o senhor também rejuvenesce connosco. Certamente, certamente, Não é? certamente. O senhor também rejuvenesce É connosco. verdade. Hoje também foi um dia Fico muito grato por esta Olha. conversa. Já dei a conhecer muitas coisas de 100 anos de vida Muito bem. que o Senhor me concedeu e que eu agradeço. Muito bem. Caríssimo amigo, agora para terminar, para deixarmos aqui esta mensagem, ou melhor, para encerrarmos a nossa conversa, porque eu sei que hoje também já começa a ficar um bocadinho cansado, não é? Porque este andar de lado para lado, etc. Tivemos aqui várias coisas e também compreendo que já começa a ficar um bocadinho cansado e apressado de descanso. Pronto. O justo descanso para o guerreiro. Ora bem, Sr. Padre Jorge, que mensagem gostaria de transmitir às futuras gerações que visitarão os clérigos, tendo em conta a história e o significado deste lugar? Que mensagem diria a estas gerações futuras? A cidade do Porto é uma referência nacional, histórica. Os clérigos são como que uma pedra preciosa no colar da cidade. Uma pedra preciosa. De referência histórica, atualizada, rejuvenescida, em primavera permanente. Bendito seja Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Padre Jorge, Muito obrigado. muito obrigado. Foi um gosto estar consigo, também nesta celebração dos 100 anos da sua vida, e que o Senhor o conserve para continuar connosco a ser uma inspiração e ter estas palavras de motivação. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos imenso, desejo muita saúde e também nós continuamos a ser parceiros. Não esquece rezar por mim e coisa tudo na passagem pascal da nossa vida. Com Muito certeza. obrigado. Rezo e rezaremos pelo Senhor. Obrigado. E muito agradecemos a sua presença e desejo-lhe então saúde, ânimo e continuo. Para essa geração de seminaristas que vão lá, continua a ser assim. É verdade, é Está verdade. bem? Muito obrigado. Também faz Muito bem. obrigado. Muito obrigado. Tivemos esta conversa com o Sr. Monsenhor Jorge Pereira Soares, neste tempo também de jubileu, neste ano jubilar que é uma referência, o ano da esperança, e certamente aqui encontramos ao nosso lado aquele que Se me consegue... permite, vou dizer o meu nome completo. José Pereira Soares Jorge. José Pereira Soares Jorge, exatamente. Exatamente. Pronto. Nós de vez em quando abreviamos, mas cá está quem coloca as coisas no seu devido sítio. Assim é que está certo. Pronto, mas quero agradecer também quem acompanhou e naturalmente nesta conversa, que é uma conversa que não podia deixar de ser feita, que é o testemunho de uma vida, é o resumo de uma história e certamente é uma referência no legado de quem fez caminho na Diocese do Porto e faz a sua afirmação da fé e continua a ser para nós hoje também um testemunho de esperança. Ficamos muito felizes, desejamos ao Monsenhor José Jorge Pereira Soares. Obrigado. Pronto, assim, com estas coisas todas, desejamos muita saúde e também à Casa Sacerdotal que o acolhe, realmente que tome conta desta pedra preciosa. Muito obrigado a todos, então, e ao Sr. Padre Jorge, muito obrigado também, muita saúde. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquem bem a todos e até uma próxima. Até sempre. Muito obrigado.